Paz do Senhor, meus irmãos. Com muita alegria que estou aqui hoje para ter a honra de ministrar essa palavra de Deus tão gloriosa que nós seguimos. Meus irmãos, vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias em Romanos capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 23. Diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mais uma vez. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Abra o nosso entendimento, nos dê a dádiva de compreender um pouco mais dos mistérios da Tua graça, dos mistérios do Teu Evangelho. Nos permita, Senhor, compreender o texto, nos permita poder entendê-lo e aplicá-lo em nossas vidas. Nos ajuda a entender, Senhor, a nossa condição antes de Te encontrar, para que possamos, de todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento, Te honrar em espírito e em verdade. Amém. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando a gente lê a palavra destituídos da glória de Deus, essa palavra remete a um acontecimento muito antigo, um dos primeiros acontecimentos que tem na nossa Bíblia, um dos mais trágicos também, que foi o relato da queda. Eu vou pedir para vocês pensarem em como foi o dia de vocês, desde o momento que vocês acordaram até o momento que vocês chegaram aqui na igreja. Foi um dia que vocês trabalharam, foi um dia que vocês estudaram, foram para a faculdade, os mais jovens para a escola, foi um dia que vocês tiveram muitos problemas, foi aquele dia atribulado, um dia cheio de preocupações, cheio de coisas para fazer. Meus irmãos, hoje, a vida que nós levamos em São Paulo, 2026, é uma rotina meio caótica. Aquele trânsito, barulho, é um caos no nosso dia a dia. E, infelizmente, esse não era o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito original de Deus para o ser humano não era esse. Em Gênesis 1, 26, a gente vai ler um momento que Deus cria o ser humano. É muito interessante como ele descreve esse momento, em Gênesis 1, 26. Ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O ser humano foi a única criação que recebeu a dádiva de ser feito à imagem e semelhança do nosso Criador. A única criação que transmite toda essa glória do nosso Senhor. E esse era o propósito original para a sua criação. O ser humano foi criado com duas principais finalidades: glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Foi por isso que nós somos criados. Esse é o nosso propósito original. E é muito interessante como Adão seguia isso na criação. No versículo 28 de Gênesis 1 ainda, Deus vai mostrar um pouco do que Adão fazia, mostrar um pouco de como ele glorificava a Deus e desfrutava dele no jardim. A gente vê que ele governava sobre a criação com a autoridade direta de Deus. Ele diz assim: dominem, a parte B do versículo, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Era isso que o ser humano fazia ali no Éden. Essa era a principal missão dele. Ele dominava sobre as criaturas, ele era o centro ali da criação, principal criação de Deus. E a gente vê, quando a gente compara o dia a dia do ser humano naquela época e o nosso dia a dia hoje, a gente vê que a gente perdeu muito disso. A rotina tirou muito disso da gente. O pecado tirou isso. O principal propósito do ser humano era glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. E é interessante a gente notar essa comunhão que o ser humano tinha antes da queda. A gente vê que o próprio Deus descia e habitava juntamente com o ser humano. Que intimidade que o ser humano tinha, que comunhão que o ser humano tinha. Comunhão é essa que também nós perdemos. O ser humano tinha essa comunhão tão profunda que lá para o capítulo 3, a gente vai ver, a gente já leu essa história esse ano. A gente está tendo a oportunidade de ler a Bíblia inteira. A gente vê que o ser humano, ele escolheu os nomes dos animais. E quando eu era pequeno, eu achei isso muito interessante. Como que ele escolheu esses nomes dos animais? Ele era criativo? Ele tinha umas ideias ali muito boas? Ele pensou em chamar o leão de leão? Pensou em chamar a girafa de girafa?
por que ele conseguiu escolher os nomes assim? À primeira vista, a gente pode pensar que o ser humano era criativo, mas ele tinha tanta comunhão com o Senhor que o ser humano ele conseguia interpretar a vontade divina e comunicar ela com a natureza. Ele exercia esse domínio sobre a autoridade direta de Deus. E quando a gente pensa nessa relação que o ser humano tinha com o Senhor, e a gente olha a relação que a gente tem hoje com o nosso Deus, dá uma saudade. Hoje nós podemos orar a Deus, podemos aprender sobre Ele, mas essa intimidade que eles tinham presencial, infelizmente, o pecado original roubou de nós. Nós sabemos da história, Adão e Eva pecaram e junto com eles, todos nós pecamos. Nós perdemos essa intimidade. E isso, meus irmãos, este pecado original, ele traz algumas terríveis consequências que a gente é afetado por elas até os dias de hoje. Uma dessas consequências, após o pecado original, é que nós perdemos essa comunhão com o Senhor. Naquele momento, a vida de Adão e Eva era totalmente direcionada para Deus. E a partir do momento que o pecado inflamou os corações de Adão e Eva, eles perderam essa comunhão com o Senhor. O ser humano, como a gente vê em um todo, se tornou inimigos de Deus. Perderam essa comunhão. Outra terrível consequência que nós vemos do pecado original é que o ser humano foi sentenciado a uma das piores maldições. Sentenciado a tudo isso que a gente vê aí por fora. Conviver com o pecado que eles cometeram. A partir ali do momento que eles pecaram, eles não só perderam a comunhão com o Senhor, mas como ficaram debaixo do pecado. As suas inclinações não apontavam mais somente para Cristo, as suas paixões não era somente habitar com o Senhor e exercer as suas responsabilidades no Éden. Agora o pecado entrou no coração do ser humano e isso mudou tudo. Em um dia, Adão e Eva estavam frente a frente com o Senhor, estavam cumprindo o propósito original para suas vidas. Num dia, eles estavam frente a frente com o Senhor, aquele que os criou, seu pai amado e seu melhor amigo. E no outro dia, eles estavam perdidos, nus e sem a presença do Senhor, destinados a vagar pelo mundo e viver do seu próprio sustento. É por isso que hoje a gente tem essa rotina caótica. É por isso que hoje a gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar pagar conta, estudar. É por causa disso, por causa do pecado original. E eu imagino, meus irmãos, naquele momento, o vazio que tomou conta do coração deles. Nós sabemos que esse vazio que está no coração do ser humano, ele só pode ser preenchido pela graça de Deus. Imagina toda vez que eles irem dormir, eles lembrarem daqueles momentos em comunhão plena com o Senhor, nos momentos ali que eles tinham governando a criação e agora eles tinham que correr atrás do próprio sustento. Até a natureza que o próprio Deus colocou para o ser humano governar, agora entrou em um estado de brutalidade e hostilidade com o próprio ser humano. Agora ele tem que caçar e correr atrás das próprias responsabilidades. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E esse todos pecaram é muito interessante, porque muitas vezes a gente pensa, nossa, por que eu sofro as consequências do pecado? Por que hoje eu tenho todas essas questões? Se não fui eu que peguei, se foi Adão e Eva, a culpa é deles. Mas tem um ponto muito interessante, é um nomezinho muito legal que eu gosto muito, que chama princípio representativo. Naquele momento, meus irmãos, Adão representava não só a ele, não representava apenas ele mesmo. Adão, naquele momento, meus irmãos, representava toda a humanidade. Por isso que Paulo vai escrever aos Romanos que todos pecaram com ele. Porque naquele momento, Adão representava toda a humanidade, como o nosso descendente em comum. E a partir do pecado deles, assim como está escrito em Salmo 51, 5, todo ser humano que nascia, a partir dele, pode dizer a mesma coisa. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. A partir daquele momento, todo ser humano que nasceu debaixo do mesmo jugo, nasceu debaixo da mesma maldição, a maldição do pecado. E em Romanos 5, versículo 12,
ele vai adicionar mais uma terrível consequência a esse ato de pecado. Ele diz assim: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O propósito original do ser humano não era morrer. A gente vê tantas mortes, tantas guerras, destruições a partir do pecado original. Mais uma terrível consequência do pecado. A morte entrou no mundo como uma punição por este ato contra o nosso Deus. Que terrível destino da humanidade, meus irmãos. Entender esse destino nos revela tão grande importância que foi Cristo ter vindo por salvar as nossas vidas, meus irmãos. Depois que o ser humano pecou, ele não teve consequências leves. A gente vê que ele perdeu a comunhão com o Senhor, a gente vê que ele estava debaixo, sentenciado ao pecado, e conviver com ele, e a partir desse momento, o ser humano, a partir desse momento, entrou a morte na vida do ser humano. Esse domínio do pecado é uma coisa que nos afeta até os dias de hoje. Quando você discute com algum familiar, quando você tem algum problema no trabalho, alguma briga por ego, tudo isso, todos os problemas que a gente pode observar no mundo, é decorrente desse pecado. O pecado, ele não só inflama a nossa vida, mas como ele afeta nossas decisões, porque nós tomamos essas decisões a partir dos desejos, afeta a nossa convivência com os familiares, e se não tomarmos cuidado, pode afetar a nossa convivência com a própria igreja, entre os próprios irmãos. Em Efésios 2, capítulo 1, em Efésios 2, do versículo 1 ao 3, Paulo vai mostrar um pouco mais de como é esse domínio do pecado, como funciona, como funcionava nas nossas vidas antes do sacrifício de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Antes, todos nós também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, nós éramos merecedores da ira. Isso é muito forte, meus irmãos. O domínio do pecado é uma coisa tão grave e tão terrível. Ele nos faz estar mortos nas nossas transgressões, nos faz ser merecedores da ira de Deus, porque o sacrifício de Cristo, nós sabemos, ele pagou os nossos pecados. A dívida que ele pagou foi a nossa dívida. O cálice da ira que ele bebeu tinha o nosso nome nele. Esse era para ser o nosso destino, a condenação eterna. Foi para isso que Cristo veio nos salvar, dessa terrível condição de pecado. O espírito que atua nessas pessoas, coloca o versículo 3, por favor. Paulo vai descrever um pouco mais sobre esse espírito que atua nos descrentes. E esse é o primeiro ponto. O pecado, ele domina os descrentes. Ele considera o pecado, quem serve ao diabo é considerado escravo do pecado. A gente que ouve as pregações, a gente já sabe que a gente não pode servir a dois senhores. Ou nós servimos a Cristo, ou servimos ao diabo. Ou nós somos escravos da justiça, ou somos escravos do pecado. Não existe outro caminho. Ou nós seguimos as nossas paixões e somos direcionados pela nossa carne, ou seguimos o que Cristo nos ensina. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre a palavra escravo. O que significa ser escravo? O que significa ser escravo do pecado? A palavra escravo significa uma pessoa privada de sua liberdade e submetida à vontade de outro. E não é assim, meus irmãos. Aquele que é dominado pelo seu pecado não serve, não segue a própria inclinação, mas sim a vontade do pecado. Ele direciona as escolhas, decisões e tudo que essa pessoa faz. Escravo é uma pessoa privada de sua liberdade e submetida à vontade de outro, sendo tratada ou considerada legalmente como propriedade. Antigamente, na época da escravidão, alguém que tinha um escravo tinha literalmente como uma propriedade. Comprava na hora que queria, vendia na hora que queria.
Ele poderia falar: aquele escravo é meu, é minha propriedade. E da mesma forma, o pecado domina os descrentes. O pecado olha para aquela pessoa e fala assim: aquele ali é meu, ele segue a minha vontade, ele faz o que eu quero, eu domino a vida daquela pessoa. No nosso coração existe um trono, e ou Jesus está nesse trono, ou o pecado. Ou Jesus direciona a nossa vida, ou infelizmente ela será direcionada pelo pecado. Porém nós, meus irmãos, graças a Deus, nós não somos dominados pelo pecado. Nós não somos escravos do pecado. Nós somos escravos da justiça. E que dádiva, meus irmãos, ser escravo da justiça, que bênção. A gente pode ter a certeza que seguindo a Cristo, seguindo os seus mandamentos, através do sacrifício dele, o pecado não vai nos dominar. Contudo, infelizmente, mesmo o pecado não nos dominando, ele tenta, ele faz o possível para tomar de volta o trono no nosso coração. O pecado habita nos descrentes, governa sobre eles, mas não governa sobre nós. Mas o pecado faz de tudo e luta por esse domínio nos nossos corações. E essa é a nossa principal luta contra a nossa carne, contra os nossos pecados. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 17, Paulo vai mostrar um pouco mais de como é essa luta, quanto tempo dura essa luta. Diz assim: por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em um conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Infelizmente, meus irmãos, essa luta contra a nossa carne, entre o nosso espírito e a nossa carne, é uma luta constante. Do dia que nós nascemos, do dia em que nos concebeu a nossa mãe, nós vamos começar a lutar contra a nossa carne, até o dia que o nosso Senhor vier nos buscar. É muito interessante, acredito que agora os irmãos não pensem dessa forma, mas eu mesmo já pensei dessa forma há muito tempo. A gente acha que aqueles crentes que estão seguindo o evangelho há mais tempo, que estão debaixo da graça de Deus há mais tempo, eles não têm essa luta. Eu, quando era pequeno, eu olhava para os cristãos mais experientes que eu, mais velhos que eu, principalmente ali ao redor na nossa família, e eu pensava, não, eles não são afetados por isso, eles não são afetados pelo pecado. Quando eu comecei a compreender um pouco mais sobre a carne, sobre lutas, eu pensava que isso não os dominava. E talvez até vocês mesmos possam pensar que esses grandes homens da Bíblia não eram afetados por isso, não tinham essas lutas. Mas a gente sabe que não existe essa de supercrente. E, por exemplo, Paulo, ele vai contar um pouco da própria luta. E isso é muito interessante. A gente vê que todos nós estamos debaixo da mesma condição. Todos nós somos afetados. Em Romanos capítulo 7, do versículo 18 ao 20, ele vai contar um pouco mais dessa luta dele. Diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque eu tenho de desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Versículo 20. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Vamos ler mais uma vez, versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Todas essas referências de cristãos experientes, de cristãos que estão mais próximos de Deus, todas essas referências que nós temos, eles também lutam contra os pecados, os mesmos pecados que nós lutamos. E eu trouxe um exemplo muito interessante, que eu li há mais ou menos um mês atrás, de um teólogo muito famoso,
ele se chamava Agostinho de Hipona. Ele escreveu um livro chamado Confissões, onde esse livro era quase uma carta aberta para Deus, onde ele contava sobre os seus pecados na sua mocidade, contava sobre os seus momentos de fraqueza. Era um relato muito pessoal. E eu trouxe para os irmãos um relato que eu achei muito interessante dele. Eu quero ler juntamente com os irmãos e a gente vai comentando sobre isso. Esse relato me edificou muito. Eu acredito que vai edificar o coração de vocês também. Pode colocar, Diogo. Ele vai contar de um caso quando ele era mais jovem e ele estava roubando peras. Olha só. Havia uma pereira junto da nossa vinha, carregada de frutos que não eram tentadores nem pelo aspecto, nem pelo gosto. Fomos sacudi-la, um grupo de jovens péssimos, já de noite, a hora até que tínhamos prolongado, por mau hábito, as brincadeiras nas eiras. Então, aqui ele está contando de um dia onde ele e seus amigos estavam gandaiando aí de noite e eles encontraram essa pereira, né? E naquele momento surgiu o desejo no coração dele de roubar essas peras. Ele fez isso. Ele fala que não, e eles trouxeram enormes quantidades, não para os nossos banquetes, mas para os deitarmos aos porcos. Ainda que temos comido uma ou outra pera, desde que fizéssemos o que nos apetecia, precisamente porque era proibido. Ou seja, eles não roubaram para comer, eles não roubaram para vender, eles roubaram pelo sentimento de roubar. Eles pecaram apenas por pecar. E ele vai confessar isso a Deus. Eis o meu coração, ó Deus. Eis o meu coração, do qual tiveste misericórdia, do mais fundo do abismo. Diga-te agora o meu coração, o que pretendia com isso, a ponto de eu ser mau sem motivo, e a causa da minha maldade não ser senão a maldade. Era feia e eu amei-a. Amei perder-me, amei o meu defeito, não aquilo porque ansiava, mas amei o meu próprio defeito. Torpe alma que saltava fora da tua base, firme para a morte, não desejando alguma coisa por indecência, mas a própria indecência. Não roubou as peras para comer, não roubou as peras para vender. Ele roubou porque o coração dele desejava tanto cometer aquele crime, que ele fez apenas pelo prazer de cometê-lo. E quantas vezes, meus irmãos, nós não pecamos, não por algum prazer que aquele pecado vai gerar, mas pelo próprio pecado em si. Isso, meus irmãos, porque a carne, ela é inflamada pelo pecado. Nossa carne deseja esse pecado com tanta força que às vezes nós pecamos sem motivo, apenas pelo pecado. Ele fala, não desejando alguma coisa por indecência, mas a própria indecência. Pecado sem motivo, porque o coração é tão ruim que deseja o pecado, mesmo sem algum benefício. E eu acredito, meus irmãos, que essa é uma das orações mais sinceras que um cristão que busca viver a santidade pode fazer a Deus. Se você um dia foi assolado pelo pecado e já tentou se desvencilhar disso, você provavelmente tentou pelas suas próprias forças. E com certeza você falhou. Porque pelas nossas forças é impossível nós vencermos nossos pecados. E tem um momento na vida onde o cristão quer parar com isso imediatamente, que ele faz uma oração do fundo do coração dele. Talvez uma das orações mais sinceras que um cristão pode fazer, confessando a Deus o seu pecado e pedindo misericórdia, porque não consegue vencê-lo com as próprias forças. Não somente isso, essa oração sincera, muitas vezes você pode até confessar a Deus que a sua carne deseja isso. E é verdade, muitas vezes nós pecamos dessa forma, por causa do nosso coração inflamado pelo pecado. E essa é uma das orações mais sinceras que um cristão pode fazer a Deus. E ele atende essa oração. Agostinho vai continuar falando sobre esse relato, vai descrever um pouco mais sobre isso. Ele fala assim: o pecado é feio, irracional e destrutivo, mas mesmo assim eu amo. Como, ó Senhor, explicar o amor que tenho pelo que é feio, irracional e destrutivo? A gente não consegue explicar de onde sai essa ânsia pelo pecado que habita na nossa carne. Não dá para entender. A gente quer servir ao nosso Deus, a gente quer seguir a boas práticas de obras, mas nosso coração ainda tende a puxar a gente para trás. A nossa inclinação pela carne, a nossa inclinação ao pecado tende a puxar a gente para trás. Nossa carne deseja o pecado e o pecado deseja nos dominar.
O objetivo do pecado é o domínio, independente da área de tentação. Não vou ler aqui, mas os irmãos conhecem lá em Gálatas 5. Paulo citando as obras da carne, diversas, relacionadas à imoralidade sexual, embriaguez, relacionadas a inimizades. E tudo isso nos afeta. Afeta cada um de nós em diferentes níveis. Cada um de nós tem uma tentação, tem algumas tentações, tem onde a nossa carne fraqueja mais, porque a nossa carne deseja o pecado e o pecado deseja nos dominar. E a tentação, ela é uma tentativa desesperada do pecado ter esse domínio do trono do nosso coração novamente. Ele sabe que quando Deus nos justifica e salva nossas vidas, não existe mais o pecado assentado nesse trono. Então a tentação, ela é aquela última tentativa desesperada do pecado voltar a ter o domínio das nossas almas. Novamente, Gálatas 5:17. Paulo vai mostrar que essa luta é constante, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Esse pecado é mortal, meus irmãos. O pecado é algo que nos assola de maneira tão profunda. E em Tiago, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 15, ele vai nos contar o que acontece se nós atendermos a essas tentações. Ele nos mostra que cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. No versículo 15, ele vai nos ensinar que a cobiça é o ponto inicial do pecado. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Cobiça, pecado e morte. Nós podemos ver isso lá no relato da queda. Primeiro a cobiça pelo fruto proibido, a cobiça pela desobediência, o pecado consumado, então a terrível consequência desse pecado, a morte. Tem uma frase que Joe Owen escreveu que descreve esse trabalho do pecado, e eu trouxe também para os irmãos. Ele fala assim: a carne empreende um trabalho contínuo para satisfazer as próprias concupiscências, de modo que permanece em nós na forma de um hábito moribundo e decadente, enfraquecido e prejudicado, agindo em inclinações, impulsos e desejos adequados à sua natureza. Inclinações, impulsos e desejos, as armas que o coração, que o pecado usa e tenta usar para retomar esse trono dos nossos corações. As armas que ele usa para tentar de uma vez por todas a pegar novamente o domínio da nossa vida. E isso é uma das armadilhas que os irmãos que já se batizaram podem ter se pegado pensando nisso, né? Realmente, quando a gente vai se batizar, a gente pensa que depois daquele ponto, aquele divisor de águas entre a nossa vida, a gente tem uma vida antes do batismo, depois do batismo. A gente acha que depois que a gente se batizar, acabou essa tentação, acabou essas dificuldades em relação à nossa carne. E quem já se batizou sabe, né? A luta é contínua. E Martinho Lutero fala isso. Tem uma frase muito legal dele, que é uma frase até engraçada. Ele diz assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. O pecado não vai dominar a nossa vida. O pecado não tem vez na nossa vida. Podemos sim cair, podemos sim pecar, mas quem está sentado no trono do nosso coração é o próprio Jesus Cristo. Em Romanos 6, versículo 14, Paulo vai trazer de forma definitiva esse conforto para o nosso coração. Ele vai falar: assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Meus irmãos, o pecado é um poder escravizador. Nós vemos pessoas na rua, quando a gente passa de carro, moradores de rua realmente,
que têm vícios com bebidas, com drogas, nós vemos que eles vivem num ciclo. Eles pedem dinheiro, gastam com os próprios prazeres, têm ali o prazer do pecado deles, e no próximo dia eles voltam a fazer a mesma coisa. Pedem dinheiro para gastar com os próprios prazeres. E isso, meus irmãos, é muito triste. É muito triste quando a gente vê alguém vivendo pela carne, vivendo para satisfazer os próprios desejos. Antigamente, a lei, como o apóstolo Paulo vai falar, ela condenava assim os pecados. A lei dizia: não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas se você tem essa carne apontando para essas coisas, o que você faz? A lei, ela condenava isso, mas ela não ajudava a gente a vencer esses nossos pecados. Ela mostrava que era errado, mas ela não conseguia nos ajudar a refrear esse pecado tão forte no nosso coração. E graças a Deus pelo nosso sacrifício do Senhor Jesus Cristo, porque a partir da graça, ela não só condena o pecado, mas a graça nos capacita a vencer os nossos pecados em Cristo. Isso é muito glorioso, meus irmãos. Eu disse que Adão, ele era o nosso princípio representativo. Então, quando Adão pecou, todos nós pecamos juntos. Isso é muito triste. Mas Jesus também foi o nosso princípio representativo. Nós não estávamos no Éden, mas nós herdamos a culpa. Mas a gente também não estava na cruz, e a gente herdou o perdão. Em Romanos, capítulo 5, do versículo 17 ao 19, Paulo vai fazer esse paralelo entre Adão e Cristo, mostrando Cristo como o caminho para vencer os nossos pecados. Ele diz assim: se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muitos mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Versículo 18: consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim também, por meio de um só ato de justiça, aleluia, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque, como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Essa condição do pecado, essa terrível condição do pecado, a gente vê quantas consequências ela traz para a nossa vida. Graças a Deus, porque Jesus nos libertou de forma definitiva dessa condição. O pecado foi destronado nas nossas vidas. Quem se assenta no trono do nosso coração é o próprio Cristo. Ele não só nos escolheu antes da fundação do mundo, como Ele também veio pessoalmente à terra para morrer pelos nossos pecados. E hoje Ele nos ajuda diariamente a crucificar a nossa carne e a vencer esses pecados. Essa graça maravilhosa, essa infinita misericórdia que nosso Pai Celestial teve conosco, é nela que nós devemos nos apegar. Quando a nossa inclinação para a carne parecer tão forte que a gente não tem a mínima possibilidade de vencer, se a gente se apegar às nossas forças, nós não vamos vencer. Mas se a gente se apegar à graça que nos foi concedida, os nossos pecados não têm vez no nosso coração. E eu trouxe 3 formas, meus irmãos, que a graça é manifestada nas nossas vidas, que essa graça salvadora nos afeta. Eu trouxe 3 formas para a gente analisar junto. A primeira forma a gente vai ler em Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 4. Como a graça nos capacita a vencer os nossos pecados? Primeiro ponto, através da justificação dos nossos pecados pelo sacrifício de Jesus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou vocês da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, ela condenava os pecados, mas ela não dava essas armas para a gente combater. Visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo meu pecado, pelo pecado de vocês, pelo nosso pecado.
Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A dívida que estava no nosso nome, o cálice da ira que era destinado a nós, o próprio Jesus tomou, levou sobre si as nossas feridas e os nossos pecados. Aquela condição de mortos em nossas transgressões não é mais a nossa condição. O pecado não habita mais em nós, por causa da justificação do nosso Senhor Jesus. E é muito interessante a gente estudar mais sobre a salvação. A gente, às vezes, pensava antigamente que a gente escolhia Cristo e a gente escolhia servir a Ele, mas quando a gente vai olhar para a Bíblia, esse processo é tão completo e tão glorioso. Ele não só nos escolhe, não só nos elege nele para a salvação, como também Deus manda o seu próprio Filho para servir ali na cruz pelos nossos pecados. E além do mais, em João 16:8, como se não bastasse ele escolher a nós e vir pessoalmente para morrer pelos nossos pecados, ele ainda fala sobre um Consolador que estaria conosco dia após dia, ajudando a gente a vencer e crucificar os nossos pecados. Ele fala: quando ele, esse Consolador, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele nos escolhe, ele morre pelos nossos pecados e ele ainda manda um Consolador para nos convencer desses pecados e nos colocar um amor no nosso coração pela sua palavra tão grande que a gente deseja viver inteiramente para ele, por causa do Consolador que convence a gente desses pecados. A nossa inclinação antes de Cristo era totalmente para a carne. Agora, com o Espírito Santo vivendo do nosso lado dia após dia, ele nos ajuda a equilibrar essa balança. Ele nos ajuda a não ter mais o coração inclinado para as obras da carne, mas sim para as obras do Espírito. E muitas vezes, quando a gente sofre tentações, quando a gente sente estar sendo afetado pela nossa própria carne, a gente se entristece. Quando a gente está nessa guerra entre santidade e pecado, a gente se entristece. Mas Joe Owen vai falar mais uma frase que traz muito conforto para o nosso coração. Se você hoje está nessa luta pela santidade, ouça isso e que o seu coração seja confortado. O maior sinal de que a graça reina em uma alma é o propósito constante de viver para Deus, mesmo em meio às tempestades da tentação. Então, meus irmãos, se você hoje está vivendo essa luta, essa busca pela santidade, você não tem que se entristecer por causa da tentação, você não tem que se entristecer por causa da luta, mas você tem que se alegrar, porque essa luta é o maior sinal de que a graça está sendo manifestada na sua vida. Aqueles que não lutam pelos seus pecados são os que estão entregues para eles. Se você não luta pelo seu pecado, provavelmente ele reina no seu coração. Agora, se você dia após dia, mesmo falhando, você dobra o seu joelho, você pede perdão, pede misericórdia, pede ajuda do Senhor: Senhor, me ajuda a vencer essa carne que parece tão forte. Essa é a maior evidência que a graça reina no seu coração. Em Tito 2, essa graça é descrita como graça salvadora. Que bênção, meus irmãos. Tito 2, versículo 14, versículo 11 ao versículo 14. Olha que bênção. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12. Olha só como a graça ela é tão poderosa. E como o Paulo ele fala pra gente que se a gente viver pelo Espírito, a gente pode vencer isso. Porque ele fala assim, olha como é que fala. A graça, ela nos instrui a renunciar à impiedade. Não uma coisa que parte do nosso coração. Não, eu quero renunciar a tudo isso. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo manifestada nas nossas vidas. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, renunciar aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom, dedicado à prática das boas obras. Quando a gente para pensar como essa obra da salvação é completa, não tem como a gente não se emocionar, meus irmãos. Desde o começo da obra da salvação, quando ele nos escolhe, até o fim, quando o Espírito Santo está com a gente, dia após dia, para vencer as nossas tentações. Não tem como ser grato, não tem como não ser grato ao nosso Deus. Ele fez uma obra tão completa por nós, fez uma obra tão completa para que nós pudéssemos voltar a Ele, para que nós pudéssemos sair daquela condição de inimigos de Deus. Depois do pecado, Ele não deixou a nossa própria sorte. Ele nos resgatou. Assim como um pai pega um filho que caiu quando estava tentando andar de bicicleta, por exemplo. A gente é falho, a gente cai, a gente peca. E quando a gente olha para a obra da salvação tão completa, a gente tem a certeza de que a gente não vai vencer essas tentações pela nossa força, porque a gente cai. A gente vai ter a certeza que a gente vai vencer elas, porque o nosso Senhor está do nosso lado. O Espírito Santo habita nos nossos corações. Quando a gente se depara para essa luta contra a nossa carne, essa luta que vai estar com a gente até os últimos dias da nossa vida, ou até quando se manifestar a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente olha para essa luta, às vezes a gente se entristece. É uma luta dificílima, mas o que traz conforto para o nosso coração é entender tudo o que o nosso Deus fez para nos salvar, todo o sacrifício, todo o acompanhamento que Ele nos dá dia após dia, seu sacrifício, sua infinita graça, tudo isso para que a gente tivesse a honra de servir Ele e carregar a nossa cruz. Romanos 6, 22 vai fechar isso de maneira muito gloriosa, meus irmãos. Romanos 6, versículo 22. Paulo não tem dúvida no que ele está falando. Ele não diz, agora que talvez vocês tenham sido libertados do pecado, agora que o pecado está mais fraco em vocês, ou agora que vocês não estão pecando tanto. Ele não tem essa dúvida. Ele fala, agora porém que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, escravos da justiça, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Aleluia. De um lado, nós temos a cobiça, que gera o pecado, portanto a morte. Do outro, nós temos o fruto da justiça, que nos leva à santidade. E por fim, a vida eterna. Cada batalha que você enfrenta, meu irmão, minha irmã, cada luta que você enfrenta pelo pecado, ela tem que te trazer alegria. Cada passo que você dá em direção à santidade, cada passo que você dá em direção a viver uma vida para Cristo, cada passo que você dá em direção a crucificar o seu velho homem, é um passo mais próximo de Jesus. Não só de se tornar parecido com Ele, mas é um passo mais próximo que você dá de retomar aquela condição, de vê-lo face a face, de retomar aquela condição de habitar em plena comunhão com Ele, de eternidade em eternidade. Se você está passando por essa batalha em busca da santidade, se você está passando por essa batalha em busca de viver uma vida dedicada a Cristo, dedicada às boas obras, saiba que um dia vamos voltar àquele propósito original que o ser humano tinha lá no Éden, onde nós poderemos glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, de eternidade em eternidade. Que o Senhor possa estar conosco, o Senhor estará conosco, que nós possamos vê-lo ao nosso lado, dia após dia, ao nosso lado, guerreando contra a nossa carne ao nosso lado. Que nós, hoje, nessa noite, se alguém estiver nessa busca de viver em santidade, que nós declaremos guerra contra a nossa carne. Isso é uma batalha, meus irmãos. Se a gente lidar apenas com algo que está ali no dia a dia, ele vai usar inclinações, ele vai usar desejos e vai usar paixões como tentativas desesperadas de retomar o trono da nossa vida.
Que hoje nós possamos procurar servir a Deus mais próximos ainda, sempre se aproximar mais do Senhor, buscá-lo inteiramente, para que nós possamos viver esse propósito, para que nós possamos um dia habitar com Ele nas alturas, de eternidade em eternidade, glorificando a Deus e desfrutando dele para sempre. Amém, meus irmãos. Que glorioso processo é esse? Eu gosto muito de estudar sobre o pecado. Quando a gente estuda sobre ele e a gente entende a condição deplorável que a gente se encontrava, a gente é mais grato a Deus pela salvação. Não foi um presente qualquer, foi uma dádiva que custou tão caro para que hoje a gente tivesse a oportunidade de estar sentado nessas cadeiras, que hoje eu tivesse a oportunidade de estar aqui em cima. Um sacrifício extremamente custoso, que custou muito alto, que nos deu a possibilidade, que nos deu a permissão, que nos deu essa influência de sair dessa condição que estávamos e ter a honra de exaltar e glorificar esse nome tão precioso. Amém, meus irmãos.